We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, então, nesta programação, nós teremos um momento de oração falando com o Senhor nosso Deus. E para isso eu convido a todos os meus amados irmãos para orarem juntamente conosco. E quem vos cumprimenta e agora vos convida a orar é o pastor José Aparecido da Silva. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Damos graças ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos reunidos ao redor da bendita palavra do Senhor, essa grande congregação virtual espalhada por todas as partes, de norte a sul, de leste a oeste. Deus bendito, e nós agradecemos pela vida de cada um dos nossos amados irmãos e irmãs que estão conosco, que nos acompanham diariamente nesta programação. Pai bendito e santo, eu peço a bênção em favor de todos, a saúde, a vitória, a paz
sobre cada um e que cada um seja abençoado graciosamente pelo Senhor. Pedimos também, ó Deus, que perdoe todos os nossos pecados, nossas fraquezas. Pedimos que o Senhor nos dê inspiração divina para que nós possamos realizar mais este trabalho para o Senhor e que nós tenhamos inspiração para aquilo que formos falar. E também quem vai ouvir tenha inspiração para ouvir a Tua bendita palavra, Senhor. E nós pedimos todas estas bênçãos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, queridos e amados irmãos, nós estamos aqui com a nossa Bíblia aberta no segundo livro de Crônicas, no capítulo 18. E nós, permitindo o Senhor, leremos a partir do versículo 1. E enquanto os irmãos procuram, aqueles que vão acompanhar em suas Bíblias, então nós queremos trazer as nossas notificações como nós fazemos diariamente. Este programa é publicado aqui pelo portal de segunda a sábado e também é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. E nós gostaríamos de dizer a todos que, se você ama esta programação e deseja ser participante de um dos grupos, então é só entrar em contato conosco fazendo a solicitação. E com muito prazer nós estaremos atendendo o vosso pedido. O nosso contato está na descrição do vídeo. E então, meus amados, eu gostaria também de pedir a todos vocês que gostam deste programa, que amam a palavra que é falada aqui, os hinos e tudo, então não se esqueçam de se inscrever no canal Portal da Mensagem Revelada. E não esqueça também de clicar no joinha ali, no gostei, quando você está assistindo o programa, porque é dessa forma que o algoritmo do YouTube vai impulsionando os nossos vídeos cada vez mais e outras pessoas vão sendo alcançadas também. Assim como nós já fomos alcançados, outras também podem ser alcançadas e esse é o nosso desejo, o nosso objetivo é levar a palavra de Deus aos corações e que cada um receba as bênçãos de Deus. E também ainda em tempo nós lembramos a todos vocês que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos ali são realizados todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Esse Parque Shalom, às vezes pode não ser tão conhecido, mas é ali no bairro Boa Vista mesmo, é um residencial que tem ali. E todos vocês que residem próximo a um desses dois endereços estão convidados para estarem conosco em nossas reuniões, para vir e adorar conosco, e certamente isso nos alegrará bastante, a vossa presença, e também cremos que você será também abençoado e voltará feliz, não é? Dito todas estas coisas, então, nós vamos agora para a leitura da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 18, e começando no versículo 1. Leiamos então. Tinha, pois, Josafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos, desceu ele para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade,
porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade ou deixaremos de ir? E eles disseram: sobe, pois que Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale assim, o rei. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos com suas vestes reais, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Amém. Vamos parar aqui no versículo 9, não é? Eu acredito que essa leitura já é conhecida de todos os nossos amados irmãos, não é? Mas nós desejamos ler essa leitura para fazermos uma base para a continuação do nosso programa de hoje. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. E quem canta esse belíssimo louvor é o cantor sacro Aparecido de Souza. E eu gostaria, neste momento, de fazer uma homenagem póstuma a uma pessoa que sempre me foi e sempre me será muito cara. Essa pessoa nasceu no dia 13 de junho de 1929. E nada mais, nada menos é que a minha saudosa mãe. E cada vez que me lembro, ainda me sinto com saudades. Sinto assim aquela falta daquele tempo quando nós chegávamos em sua casa ali, já depois de casado, depois de pai de família já. Eu chegava em sua casinha lá e sempre ela tinha lá um leitinho quente para a gente beber, às vezes um bolo de fubá ali, né? Alguma coisa assim, sempre tinha lá preparado e era muito bom. Que saudades nós temos desses momentos que já passaram, né? Então, nós vamos ouvir esse louvor agora e o nome do hino é Minha Mãe. Vamos ouvir então, e que o Senhor Deus seja glorificado também e nós possamos, se não matar as saudades, pelo menos reviver os tempos que já se foram. E eu penso que cada filho segue o trilho de seus pais, né? Então, se ela estivesse hoje vivendo, ela estaria com 95 anos de idade. 13 de junho de 1929. Até agora, então ela teria 95 anos. Porque quando eu nasci, ela tinha 20 anos. Então a nossa diferença de idade era apenas de 20 anos.
Então, que Deus possa receber esse louvor para a sua bendita glória e os corações, das pessoas que a amaram e que ainda não deixaram de amá-la mesmo na ausência. Nós sabemos que ela está lá do outro lado, na pátria celeste, na sexta dimensão, juntamente com nosso saudoso Pai também, que já está lá, e com todos os demais fiéis de Deus que viveram aqui nesta terra como testemunha da bondade de Deus, como testemunha do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ter que parar aqui com os nossos comentários, porque senão nós tomaremos muito o tempo da nossa programação, não é? Vamos ouvir então esse louvor para a glória do Senhor nosso Deus e para o nosso enlevo espiritual e para as nossas recordações. Ouçamos e meditemos. Da pátria formosa, distante e saudoso, chorando e gemendo meus cantos de dor, eu guardo no peito a imagem querida do mais verdadeiro, do mais santo amor. Minha mãe, nas horas caladas das noites de estio, sentado sozinho com a face na mão, eu choro e soluço por quem me chamava, ó filho querido do meu coração. Minha mãe, no berço pendente dos ramos floridos, em que eu pequenino feliz dormitava. Quem é que esse berço com tanto cuidado, cantando cantigas, alegre embalava? Minha mãe, de noite, alta noite, quando eu já dormia, sonhando esses sonhos dos anjos dos céus, quem é que meus lábios dormente roçava, qual anjo da guarda, qual sopro de Deus? Minha mãe, feliz o bom filho que pode contente na casa paterna de noite e de dia, sentir as carícias do anjo de amores, da estrela brilhante que a vida nos guia. Minha mãe, por isso eu agora, na terra do exílio, sentado sozinho com a face na mão, suspiro e soluço por quem me chamava, ó filho querido do meu coração. Minha mãe, Amém, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo receba esse louvor para a sua honra e para a sua glória. E agora, queridos, nós vamos aqui para a leitura e o prosseguimento do estudo da mensagem que está em apreço aqui nesta série de programas, que é Quem dizeis ser este? E nós vamos começar aqui do parágrafo 133. E eu gostaria que os irmãos todos agora pusessem a sua atenção, não deixasse que nada o distraísse,
para que a bênção possa vir sobre cada um, não é? Vamos aqui então. Há sempre todos os tipos de profetas, e sempre com Israel e juntamente com o grupo sempre havia profetas, aqueles profetas bajuladores. Eu não sei se você sabe, o irmão, todos saibam, né, que um pregador é um profeta, né? Qualquer pregador da palavra, quando ele está no púlpito ali, ele está profetizando a palavra ali no púlpito. Então, só que existem as diferenças entre profetas e profetas, né? Então, o profeta está dizendo aqui que existiam aqueles profetas bajuladores, espalhadores de boatos, que caminhavam juntamente e queriam a boa palavra do rei. Eles profetizavam com interesses de terem o apoio do rei e assim por diante, não é? E uma mão estendida e muito bem, como Acabe tinha 400 deles, todos bem vestidos em seu estilo eclesiástico, e ele disse, o grande rei disse, ora, certamente tenho 400, todos bem treinados profetas hebreus. Então, o grande rei, que era Acabe, disse para Josafá se ele gostaria de ir com ele para a guerra em Ramote de Gileade. Ele disse, não, nós iremos sim, eu sou o mesmo que você e o meu povo é o mesmo que o teu povo, então nós estamos unidos e nós vamos sim para a guerra de Ramote de Gileade, né? Então, esses profetas de Acabe eram 400. E é bom lembrar também que esses profetas de Acabe não eram os mesmos profetas de Jezabel. Você sabe que tem um episódio nas Escrituras que os 450 profetas de Jezabel estavam profetizando. E daí eles encontraram Elias, e Elias propôs-lhes um desafio. Vamos fazer o seguinte, vamos construir o altar e vamos colocar, conforme o rito que eles usavam ali para a construção do altar, com as pedras e tudo, e depois colocavam o sacrifício ali em cima, colocavam a lenha e botavam fogo, e em volta assim havia uma pequena vala em volta do altar. E Elias disse, vamos molhar, bem molhado então, todo o altar. E depois nós vamos fazer uma oração. Eram 450 profetas que profetizavam pela rainha Jezabel, que estavam sob o comando dela. Mas Elias estava sozinho ali. Então vejamos, 450 contra 1. E aí Elias disse, o Deus que queimar, que botar fogo do céu nesse sacrifício, será então tido como o Deus verdadeiro. E eles concordaram. Agora, às vezes eu fico pensando, e por que eles concordaram? Eles será que realmente pensavam que o Deus deles era realmente o Deus verdadeiro? Possivelmente que sim, né? Porque senão eles não teriam aceito o desafio. E então eles aceitaram. E Elias diz, então vocês vão clamar de cedo até meio-dia, e eu ficarei aguardando. Se o Deus de vocês colocar fogo no sacrifício, então eu crerei que o seu Deus é o verdadeiro e me associarei a vocês, não é? Mas é certo que Elias não acreditava nisso. Elias tinha plena certeza que o Deus dos profetas de Jezabel não colocaria fogo no altar, porque esse Deus é morto, ele não existe. Agora, o Deus de Elias existia, era verdadeiro. Então Elias tinha plena convicção.
Agora eu não sei se os profetas de Jezabel tinham essa convicção também, né? Eu acredito que sim, não sei, né? Mas é apenas uma conjectura nossa aqui. Mas então, ali estavam 450. E você vai notar que os profetas de Acabe eram 400. E outra coisa que é bom também salientar aqui, que Jezabel não era de origem israelita. Acabe era de origem israelita. Então Acabe tinha sido criado, instruído pela fé judaica, hebraica. Mas Jezabel não. Jezabel era filha de um sacerdote idólatra, Idumeu, e Acabe foi e casou-se com ela. Ele fez uma mistura. E o profeta de Deus, William Branham, disse que ele fez uma coisa maligna. Porque nenhum crente de uma fé, isso não é nenhuma discriminação, não é preconceito, não é nada. Não deve haver mistura. Eu não estou falando que esse é bom e aquele é ruim, ou aquele é ruim, ou aquele é bom. Não, não é isso. É que não se deve ter mistura, porque depois vai ter problemas no futuro. E foi justamente o que aconteceu com Acabe e Jezabel. Acabe era crente, Jezabel era idólatra, e aí então eles tinham dois grupos de profetas. Por que Acabe não ficou só com o grupo de Jezabel? Não é? Porque ele não acreditava na mesma religião de Jezabel. Mas vamos aqui, era só para esclarecer que esse grupo de Acabe, de profetas, não era o mesmo grupo de Jezabel, era outro grupo, né? Muito bom, então, voltando aqui no nosso texto, Josafá perguntou, mas nós iremos sim juntos na batalha, mas teria como nós consultarmos ao Senhor, nosso Deus, para ver se nós devemos ir, se Ele está nos dirigindo ou não? Então, Acabe disse, sim, nós temos aqui 400 profetas para nos buscar ao Senhor e nos dar a orientação que nós precisamos. Então, eles oraram, e aí eles disseram assim para Acabe e Josafá, vai, porque o Senhor é convosco e Ele dará Ramote de Gileade nas suas mãos. Aí Josafá disse, mas só tem esse ou tem mais alguém? Agora você imagina, por que será que Josafá perguntou isso? Tem só esses ou tem mais um? Será que ele queria mais 50 também para ficar igual o grupo de Jezabel? Não, não era isso não. Ele estava desconfiado. Ele estava desconfiando que aquele grupo estivesse realmente falando a palavra que o Senhor tivesse mandado. Por isso ele desejou ter mais um, né? Então, nós vamos prosseguir aqui, porque o tempo já se vai rapidamente, né? Bom, então, e todos eles vieram e profetizaram, mas aquele homem tinha o suficiente de Deus em si, isto é, Josafá. Ele tinha o suficiente de Deus em si para saber que aquilo estava errado, porque ele sabia que Elias tinha amaldiçoado aquela coisa. Então Josafá, ele sabia que ele tinha certeza que aqueles profetas não estavam falando a verdade. Deus não estava falando na boca deles. Por quê? Porque Josafá tinha conhecimento da profecia de Elias. E a profecia de Elias havia dito que Acabe morreria na guerra e que os cães lamberiam o seu sangue lá na vinha que era de Nabote, o qual ele mandou matar para ficar com sua vinha. Então os cachorros lamberiam o sangue dele lá. Por isso que ele sabia, Josafá, que aquela profecia não era verdadeira. Muito bom.
E como poderia Deus abençoar o que ele tinha amaldiçoado? Se ele já tinha amaldiçoado através de Elias, ele não podia abençoar agora através de outro profeta, não é? Ou outros profetas, e assim por diante. Ele não poderia fazer isso. Ele disse: tens mais um que pudéssemos consultar? Ele disse: sim, há um aqui, Micaías, o filho de Imlá. Mas disse: eu o odeio. Disse: ele fica nos perturbando o tempo todo, condenando-me e dizendo-me tudo o que há de mal. Como poderia o leão bramir? Deus tinha falado. Quem poderia não dizer a verdade? Quando era contrário à palavra de Deus, ele tinha de amaldiçoar a coisa, porque se Deus já tinha amaldiçoado aquilo através de Elias, se viesse outro profeta verdadeiro, teria que fazer a mesma coisa. Teria que amaldiçoar também do mesmo jeito, não poderia desfazer o que o outro profeta tinha falado já. Eles sempre têm tido isto, o falso profeta, mas eles também têm tido um verdadeiro, sempre. Então Deus nunca deixa o povo sem a sua palavra. Em todo tempo tem a palavra do Senhor na terra. Lembrem-se, não havia uma escola cheia deles, havia um deles. E é assim que é em qualquer dia, é desse jeito hoje. Então nós estamos tirando uma boa lição dessas verdades, desses fatos acontecidos, ocorridos no passado com homens e mulheres que acreditavam em Deus, não é? Muito bom. O profeta do dia é esta palavra, isto mesmo. O profeta hoje não são todos esses diversos. Aqui há um profeta de uma certa igreja, um profeta de uma outra igreja. Todas as igrejas têm profetas hoje, né? Um profeta daquela outra, todos os tipos de profetas ao redor pelo país afora. Mas ainda permanece. Há um verdadeiro profeta, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem é? O Senhor Jesus Cristo. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se ele agiu ontem de uma maneira, hoje ele agirá da mesma maneira. Isso mesmo, Jesus Cristo. E ele é a palavra, isso mesmo. Ele é a palavra ungida da hora. Observem-no agora enquanto continuamos. Constatamos que Josué e Calebe, e então aqui vem Balaão, porque ele fez aqui uma intervenção para falar um pouquinho sobre Acabe e Jeosafá, mas o assunto em pauta mesmo é sobre Moisés e o povo no deserto e a chegada de Balaão. A pauta aqui seria essa mesmo, né? O profeta assalariado. Ah, você sabia dessa? Que Balaão era o profeta assalariado, não é? Que fez ele? Passou bem por cima de cada palavra de Deus. Depois que Deus a mostrou a ele, ele representa a denominação hoje. Vamos mostrar isso em alguns minutos. Datã, o que ele era e o que o resto deles era. Agora, Balaão representava a denominação. Ele sabia que aquilo era errado, mas que fez ele depois disso? Deus lhe deu uma advertência. E ainda assim, ele ignorou totalmente aquela advertência.
ele era tão louco por dinheiro e popularidade que ele podia pertencer a eles. E assim estão as igrejas fazendo hoje, caminhando bem para dentro desse concílio mundial de igrejas. Então, você já pensou nisso? Quanto mais passa o tempo, nós vamos vendo isso aqui que ele está dizendo diante dos nossos olhos, acontecendo. Grandes organizações religiosas que aglomeram milhares e milhares de pessoas, né? Grandes templos, os maiores da história que já uma vez existiram. Mas por quê? É por causa do vil metal, é por causa do dinheiro. E mesmo que Balaão tenha sido advertido por Deus, ele ainda quis prosseguir no seu caminho, não é? Continuando. E cada advertência está ecoando pelo país afora, e sinais e maravilhas nesses últimos dias caminham para dentro disso de qualquer modo, porque amam o louvor dos homens mais do que a palavra de Deus. Então, esses falsos profetas que vivem profetizando, como nós dissemos que um pregador é um profeta, né? Esses falsos profetas que ficam profetizando mentiras. Essa é a verdade. Às vezes ele diz, nós vamos jejuar e Deus vai fazer tal coisa. E aí depois todo mundo jejua e Deus não faz aquilo que ele prometeu que faria. Por quê? Porque ele não está falando o que Deus tenha dito. Ele está sendo um mentiroso. Essa é a triste realidade que nós vivemos agora. Eu tenho um bom amigo ali que está pregando essa mensagem. Ele é um pentecostal dizendo às pessoas, tentando unificar a igreja, dizendo que nós temos de entrar nesse movimento ecumênico. Esse amigo do profeta de Deus aqui, né? Pregando o evangelho e dizendo, incentivando o povo para fazerem a união de todas as denominações e serem todas colocadas no concílio mundial das igrejas. Ora, alguns deles, a Igreja de Cristo, muitas destas denominações que nem ao menos creem no nascimento virginal e todas estas diferentes coisas, e todas elas pertencem a isso. Eu não sabia, mas ele está dizendo aqui que tem igrejas que pregam o evangelho que nem sequer acreditam agora, em nossos dias, na atualidade, nem sequer acreditam no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo. Como andarão dois juntos, a não ser que estejam de acordo? Dá certo isso, né? Uma pessoa acreditando de uma forma diferente e a outra também de outra forma diferente, e ainda nós acreditarmos de vivermos juntos? Não é possível. Eu estou terminando este parágrafo aqui porque o nosso tempo já se esgotou, né? Então vocês disseram amém a isso. Gostaria de saber isso agora. Então, como pode um homem dizer que é cristão, cheio com o Espírito Santo, e negar que essa palavra é a mesma, ontem e hoje e eternamente? O Espírito Santo em você pontuará essa palavra. Cada palavra, amém, amém, amém. Cada vez que você ouve a palavra, o Espírito Santo diz amém. Quando a palavra diz qualquer coisa, você diz, isso é verdade, amém. Porque você está de acordo com a palavra, você está de acordo com Deus. Você e Deus são um. Deus está em você. Você é seu filho ou sua filha,
o que faz de você um Messias para Ele, a palavra ungida vivendo em você. Amém. Nós vamos parar por aqui, não é? Eu estava me atropelando aqui porque olhando no cronômetro já estão se passando os minutos. E nós vamos ter agora a nossa oração da fé, que é a oração também para o encerramento de mais este programa. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós colocamos as nossas vidas em Tuas benditas mãos, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade, pela vida, pela saúde, pelas bênçãos, pelas vitórias alcançadas, e nós pedimos também em favor de todos os nossos preciosos irmãos que estão conectados com esta programação, que aqueles que estiverem com necessidades, estejam enfermos, estejam aflitos, com qualquer problema, que o Senhor possa estender as Tuas benditas mãos sobre cada um, ó Pai. E também essas peças de roupa, esses lenços, que o Senhor derrame sobre eles a Tua unção do Espírito Santo, da cura divina, e que ao tocar nos corpos eles sejam abençoados, seja doença física, ou seja uma doença espiritual, ou seja o que for que o inimigo está ali atrapalhando a vida de quem quer que seja expulso no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bom, queridos e amados irmãos. Chegamos ao final do nosso programa, não é? Se o Senhor Deus nos permitir, nós voltaremos em nosso próximo e também cremos que teremos a vossa companhia novamente. Fiquem todos com Deus e que Ele também fique com cada um de nós, e é na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e paz do Senhor a todos os meus irmãos. Amém, amém.